Universidade Católica de Brasília, Fórum 2B, amostragem e auditoria. Professor André Luiz Cordeiro, aluno Carlos César Nobre de Souza. Matrículas UC 124, 125 e 25. Por que usar a amostragem em auditoria? A norma brasileira de contabilidade, NBCT 11.11, de 21 de 1 de 2005, em seu item 11.1.7, descreve que a amostragem de auditoria é a aplicação de procedimentos de auditoria sobre uma parte da totalidade dos itens que compõem o saldo de uma conta, por classe de transações, para permitir que o auditor obtenha e avalie a evidência de auditoria sobre algumas características dos itens selecionados para formar ou ajudar a formar uma conclusão sobre a população. Determinados fatores devem ser cuidadosamente observados quando da escolha desse tipo de amostragem, pois definirão o tamanho da amostra a ser destacado. São esses fatores os parâmetros a estimar: o nível de confiança desejável, o índice de precisão escolhido e o grau de dispersão da população. Quando então são definidos os objetivos e necessidades, o profissional lançará mão de um ou mais tipos de amostragens estatísticas, conforme expostas a seguir: a amostragem aleatória simples, a amostragem exploratória, a amostragem por estratificação, a amostragem por intervalo, a amostragem por conglomerado. Qual a diferença entre a amostragem estatística e não estatística? Amostragem estatística: quando a amostra é escolhida de forma aleatória e permite ao auditor, por meio das leis da probabilidade, estimar o risco da amostra, utilizando a estatística para o processo de seleção. O risco de amostragem pode ser explicitamente avaliado e controlado, ou seja, permite ter conclusões objetivas. A amostragem não estatística é realizada com base no conhecimento e experiência do auditor, quando não é capaz de mensurar os riscos de amostragem. A seleção da amostragem pode utilizar estatística, mas a avaliação dos resultados da amostra pode valer-se de procedimentos não estatísticos. E o risco de amostragem não pode ser explicitamente avaliado e controlado, pois não permite conclusões subjetivas. O que prevêem as normas de auditoria em relação à amostragem? Alguns pontos que o auditor deve observar quando utilizar as técnicas de amostragem, conforme a NBCTA 530. O auditor deve avaliar: letra A, os resultados da amostra. Ver item A21 e A21. Para os testes de controles, uma taxa de desvio da amostra inesperadamente alta pode levar a um aumento no risco identificado de situação relevante, a menos que sejam obtidas evidências adicionais de auditoria que comprovem a avaliação inicial. Para os testes de detalhes, o valor de situação inesperadamente alta em uma amostra pode levar o auditor a acreditar que uma classe de operações ou o saldo de uma conta está distorcido de modo relevante. Na ausência de evidências adicionais de auditoria e de que não há distorções relevantes. A22. No caso de testes de detalhes, a distorção projetada mais a distorção anômala, quando houver, é a melhor estimativa do auditor de distorção na população. Quando a distorção projetada mais a distorção anômala, se houver excederem uma situação tolerável, a amostra não fornece uma base razoável.
para conclusões sobre a população que foi testada. Quanto mais próximo o somatório da distorção projetada e da distorção anômala estiver da distorção tolerada, mais provável será que a distorção real na população exceda a distorção tolerada. Além disso, se a distorção projetada for maior do que as expectativas de distorção do auditor usadas para determinar o tamanho da amostra, o auditor pode concluir que há um risco inaceitável de amostragem de que a distorção real na população exceda a distorção tolerável. A consideração dos resultados de outros procedimentos de auditoria ajuda o auditor a avaliar o risco de que a distorção real na população exceda a distorção tolerável, e o risco pode ser reduzido se for obtido evidência adicional de auditoria. Letra B. Se o uso de amostragem de auditoria forneceu uma base razoável para conclusões sobre a população que foi testada. Item 3. A23. Se o auditor conclui que a amostragem de auditoria não forneceu uma base razoável para conclusões sobre a população que foi testada, o auditor pode solicitar que a administração investigue as distorções identificadas e o potencial para distorções adicionais e faça quaisquer ajustes necessários, ou ajustar a natureza, época e expressão desses procedimentos adicionais de auditoria para melhor alcançar a segurança exigida. Por exemplo, no caso de teste de controles, o auditor pode aumentar o tamanho da amostra, testar um controle alternativo ou modificar os respectivos procedimentos substantivos. Apresenta um exemplo de uso de amostragem para auditoria. NBCT 11.11 amostragem. 11.11.2.4 se o objetivo da auditoria for testar a validade de contas ASB e dependendo da distribuição dos valores da ASB por saldo de devedores, a população pode ser estratificada, por exemplo, em 4 subconjuntos como segue: saldos superiores a 2.000, saldos entre 1.000 e 2.000, saldos entre 100.000 e saldos inferiores a 100. 11.11.2.45. Assim, por exemplo, dependendo da distribuição dos valores a receber, mediante a validação da totalidade dos saldos do conjunto, a 50% de B, 20% C, 5% de D, pode-se hipoteticamente encontrar que 80% dos valores de contas receber são receptíveis de validação, examinando 20% da população.